Boa tarde. Hoje iremos relembrar sobre um dos episódios mais preocupantes da história nuclear. Estamos falando de um incêndio que mudou vidas, políticas e também a própria forma do mundo enxergar como realmente funciona a energia atômica. Esse incidente ocorreu em Windsor, no extremo norte da Inglaterra, no dia 10 de outubro de 1957. Dia 10 de outubro, um erro técnico e falhas humanas culminaram em um dos maiores desastres radioativos da história britânica. Agora estamos aqui com a bombeira Paula. Ela vai contar um pouco para nós como que exatamente ocorreu esse incêndio e como que ela tentou fazer um plano de emergência. Boa tarde. Nós não sabíamos o que estávamos enfrentando. Era muita fumaça, mas não era fogo. Era algo diferente. As máscaras comuns não conseguiam cobrir. Era algo quente, tóxico e o pior, nós não tínhamos planos de emergência para esse tipo de acidente. Tentamos conter o fogo com tudo que tínhamos. Muitas pessoas passaram mal e só mais tarde descobrimos que estávamos sendo expostos para a radiação. O reator, aquecido com blocos de grafite, teve uma elevação brusca de temperatura. O material entrou em combustão e o sistema falhou em identificar o superaquecimento a tempo. O resultado foi a liberação de elementos como iodo 131, césio 137 e polônio 210. O problema não foi só técnico, foi também político e organizacional. O Windsor não tinha filtro adequado e o reator era aberto demais para conter a radiação. E a decisão de continuar com o aquecimento mesmo com as oscilações foi arriscada. O iodo 131, por exemplo, é um isótopo com meia-vida curta, mas extremamente agressivo. Ele se aloja na glândula tireoide em crianças. Pode ser fatal. Isso já havia sido observado em testes com armas nucleares anos antes. O impacto foi imediato nas áreas vizinhas. A contaminação se espalhou pelos ventos, chegando a dezenas de quilômetros da usina. As vacas pastavam em solo contaminado e o leite, principal produto da região, tornou-se perigoso. Agora estamos aqui com uma moradora da época que vai contar um pouquinho sobre a experiência dela com a sua família naquela época. Boa tarde, senhora. Qual é o seu nome? Boa tarde, eu me chamo Letícia Nascimento. Então, dona Letícia, você pode contar um pouco da sua experiência, da sua família e tudo mais? Bom, meu pai comprava leite todo dia e eles começaram a falar pra gente jogar fora, não explicavam direito. E a gente perdeu mais de 1.000 litros de leite em uma semana. Foi desesperador pra gente. Meu pai, ele sofreu muito com tudo isso e eles só falavam, joguem fora, é perigoso, ninguém entendia. E como você acha que algo poderia ter evitado isso tudo? Eu acho que eles deveriam ter agido com mais transparência, ninguém explicava, as crianças ficavam desesperadas, os idosos, então, se fosse eu, vixe, minha filha, nem sei falar, eles deveriam ter explicado, todo mundo ficou desesperado e a gente nem sabia como agir. Agora estamos aqui com uma fazendeira que teve o solo da sua fazenda contaminado e ela vai contar um pouco dessa experiência. Boa tarde, qual que é seu nome? Meu nome é Josefa Antônia. Dona Josefa, você pode contar um pouco da sua experiência? Quando você descobriu que seu solo estava contaminado, como é que foi? Então, gente, a gente aqui da roça, a gente não sabe muitas informações, né? E a gente só ficou sabendo depois que o solo estava contaminado, nossas vaquinhas não podiam comer e o leite delas estava ficando contaminado, né? E a gente perdeu nosso sustento porque era disso que a gente vivia, dos leitinhos que as vacas nos davam, que era o nosso sustento. E a gente ficou muito triste que tudo isso aconteceu porque é uma coisa que a gente não vê, né? A radiação a gente não consegue ver, então a gente não tem noção das coisas que estão acontecendo. E o que a senhora acha que poderia ter evitado tudo isso? Então, se tivesse feito as coisas certinhas desde o começo, o povo lá, ele só pensa nos botões dele, não liga aqui pra nós da roça, e a gente não sabe o que a gente faz, porque faltou respeito, sabe, moça? É isso, faltou respeito. Houve relatos de alterações genéticas em espécies de roedores, aves e insetos. Muitos deles não resistiram à exposição contínua. Houve mutações do DNA de algumas espécies, e como o impacto não era visível de imediato, muitos pesquisadores só notaram isso anos depois.
E esse tipo de dano ambiental não desaparece, ele se acumula. Na saúde pública, o reflexo foi devastador. A taxa de câncer em algumas regiões aumentou significativamente nas décadas seguintes. Agora estamos aqui com a dona Lucimara de Jesus. Ela foi a irmã de uma vítima dessa fatalidade e ela vai contar um pouco da sua experiência para nós. Primeiro eu queria agradecer a sua presença, por estar aqui concordando em colaborar com nós, contando sua experiência. Ô meu filho, obrigado eu. Minha irmã, ela tinha 10 anos na época, ela era uma menina cheia de energia, cheia de coisas boas, mas aí com o tempo ela foi ficando doentinha, com dor de garganta, com fraqueza, com mal-estar, e aí ela foi no médico e descobriu que era câncer da tireoide. Na época nós não sabíamos o que tinha causado isso, e ninguém falava pra gente se era por conta da radiação, se era por conta de coisas assim. Mas aí na época nós nunca teve resposta disso e queríamos saber como que era e nós ficamos sem chão. É muito triste um caso desse, a gente sente muito porque até hoje essa dor deve doer, mas com certeza sua irmã deve estar num lugar melhor, descansando em paz hoje. Diante da gravidade do caso, o governo britânico agiu, mas parte das informações foi mantida em segredo por anos. Foi um ponto de virada. Medidas emergenciais foram tomadas, a destruição do leite, a retirada do solo e o isolamento da área. E acima de tudo serviu como medida de política de segurança nuclear. Windscale se tornou sinônimo de alerta. Hoje, Windscale é conhecida como Sellafield. A estrutura mudou, mas as cicatrizes permanecem. Ainda há zonas contaminadas. O solo e a água são monitorados continuamente. O risco ainda não foi totalmente eliminado. O que aconteceu em Windscale não pode ser esquecido. É um lembrete que não existe energia totalmente segura. Por isso, cada etapa do projeto nuclear precisa ser pensada com o máximo de responsabilidade. Bom, agora a gente está aqui com os 3 especialistas que estudaram sobre o caso. Estou aqui com o Ricardo Menezes, Gilberto Prado e Samuel Rocha. Eu vou fazer 3 perguntas para eles, que muita gente tinha muitas dúvidas sobre isso. Então a primeira pergunta que muitas pessoas perguntaram é como que o que poderia ter evitado tudo isso? Naquela época, eles não tinham sensores térmicos avançados, então se eles tivessem sensores mais avançados para a época, eles poderiam ter detectado o incêndio mais cedo. Além da tecnologia, houve negligência. Os operadores foram pressionados à produção de plutônio. Isso mostra que as decisões políticas e econômicas têm grande influência no desastre desse tipo. E também a nação britânica tem muito medo de perder seu prestígio, escondendo um pouco sobre as informações e também trazendo muito sigilo, não deixando as coisas com clareza. Isso pode trazer consequências para a sociedade. E outra dúvida que também tiveram foi quais são as tecnologias de lei atuais que podem evitar novos desastres. Hoje os reatores mais modernos possuem muitos mecanismos de defesa. Desde 1957 eles evoluíram muito, como os reatores de terceira e quarta geração, que possuem mecanismos para controlar o calor excessivo, mesmo se houver falhas humanas. Em ponto de vista ambiental, há protocolos internacionais. A agência exige testes periódicos e planos de evacuação. E ainda existe muita desigualdade, tem muitas empresas com uma supervisão muito limitada. E mesmo tendo uma supervisão boa, não quer dizer que no futuro não vão haver outros acidentes como esses que aconteceram. E a última pergunta para a gente fechar é como que a sociedade pode se proteger nesses casos? A informação é a principal defesa. A população deve saber o risco. Infelizmente, nem os moradores próximos às usinas sabem o que fazer em caso de vazamento. Concordo, a educação é a chave. Nem toda energia nuclear é um monstro. Se bem utilizada, é uma das mais limpas de emissão de carbono. O problema está no despreparo e na falta de fiscalização. E é dever do Estado garantir essa segurança pública. A proteção só existe quando a política pública serve. E para encerrar, uma frase de cada um. O que a gente aprendeu com todo esse caso? Que tecnologia sem responsabilidade é um risco nuclear. Que decisões apressadas custam caro para o meio ambiente e a vida. Que sem transparência até a verdade pode ser radioativa. O incêndio de 1957 expôs muita fragilidade. E uma fragilidade que se dizia um sistema muito inabalável. E mostrou que, diante de uma energia nuclear, um erro humano pode custar muito caro. Então,
De Cumbria, Inglaterra, para o Jornal Nuclear. Eu sou Verônica Torres e essa foi uma viagem ao passado. E ainda que se isola no presente.